Maria estava cansada de fingir que estava tudo bem. Cansada de acordar todos os dias com aquele peso no peito, de colocar um sorriso falso e dizer "vai passar", quando, no fundo, nada passava. O tempo ia, as dores ficavam. A vida dela parecia um eco de derrotas silenciosas. O emprego que não inspirava, o amor que foi embora sem explicação, o espelho que mostrava um rosto que ela mal reconhecia. Numa noite qualquer, depois de um dia em que tudo deu errado, Maria chorou como há muito tempo não chorava. Chorou até sentir o gosto salgado das lágrimas e o vazio no peito parecer maior que o quarto. E foi nesse instante, no meio do desespero, que algo dentro dela murmurou, uma voz tão suave que quase se confundia com o vento. E se o problema não for o mundo, mas o jeito que você o enxerga? Maria ficou em silêncio. Aquilo doeu, porque era mais fácil culpar os outros, o destino, a sorte, do que admitir que ela mesma tinha se abandonado. Nos dias seguintes, ela começou a observar a própria mente. Percebeu o quanto reclamava sem perceber, o quanto esperava o pior, o quanto se diminuía em cada pensamento. E então decidiu, não de repente, mas com o coração cansado e disposto, chega, eu vou mudar. Foi devagar, tropeçando nas próprias feridas. A cada manhã, Maria escrevia 3 coisas pelas quais era grata, mesmo que fossem simples: o cheiro do café, o abraço da vizinha, o sol batendo na janela. E aos poucos, o mundo começou a mudar. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque ela começou a ver beleza até nas imperfeições. O olhar de Maria ganhou brilho. O medo ainda existia, mas agora ela o encarava de frente. E cada passo, por menor que fosse, era uma vitória sobre o passado. Até que, um dia, Maria acordou diferente. Não sabia explicar o porquê. O céu ainda estava nublado, o despertador ainda irritava, o café ainda amargava. Mas dentro dela algo parecia leve. Era como se uma parte dela tivesse finalmente entendido que o peso da vida não some, mas a gente aprende a carregá-lo de outro jeito. Ela se olhou no espelho e, pela primeira vez em anos, não viu apenas cansaço. Viu uma mulher em construção. Viu cicatrizes que não envergonhavam, mas contavam histórias de resistência. No caminho para o trabalho, reparou nas pessoas. Um senhor ajudando uma moça cega a atravessar a rua. Um menino rindo enquanto o cachorro pulava em poças d'água. Um casal de idosos de mãos dadas. Era como se o mundo tivesse ganhado cor, mas no fundo, Maria sabia que quem tinha mudado era ela. A transformação não veio com mágica, mas com pequenos gestos diários. Ela começou a dizer obrigada mais vezes, mesmo nos dias difíceis. Começou a respirar fundo quando a raiva vinha. E o mais importante, começou a acreditar que merecia mais, não porque alguém dissesse isso a ela, mas porque ela mesma começou a sentir. Num fim de tarde, sentada sozinha num banco de praça, ela pegou o mesmo caderno antigo onde, meses antes, tinha escrito "Tudo muda quando eu mudo". Agora, com lágrimas suaves nos olhos, escreveu: "Eu mudei. E por isso, tudo mudou". Mas, bem ali, no instante em que o vento virou e as folhas começaram a dançar ao redor, Maria percebeu que ainda havia algo a fazer. Algo que o coração vinha sussurrando há semanas, mas ela fingia não ouvir. Algo que exigiria coragem, desprendimento e uma escolha que poderia mudar tudo mais uma vez. Ela fechou o caderno, olhou para o horizonte avermelhado e murmurou: "Acho que está na hora de recomeçar". Naquela noite, Maria não dormiu. Ficou deitada, encarando o teto, sentindo o coração pulsar diferente. Havia um fogo ali dentro, algo que ela não sentia há muito tempo. Vontade. Vontade de mudar de verdade, de rasgar o roteiro da vida antiga e escrever um novo capítulo com as próprias mãos. Na manhã seguinte, pediu demissão do emprego que a sufocava há anos. Ninguém acreditou. "Você é louca", diziam. "Como vai se sustentar? E se der errado?" Mas Maria sorriu.
Ela já tinha vivido tempo demais com medo de errar, e agora estava pronta para viver com coragem de tentar. Começou simples. Voltou a pintar, coisa que amava quando era jovem, mas tinha deixado de lado por falta de tempo. Matriculou-se num curso de design, mesmo ouvindo que era tarde demais. Arrumou o quarto, doou roupas antigas, limpou o que não fazia mais sentido. Cada gesto era simbólico. Não era só a casa que ela estava organizando, era a própria alma. Com o tempo, as cores voltaram à vida dela, e não só nas telas. Maria começou a se cuidar, a andar descalça na grama, a rir alto, a sair sozinha sem medo do silêncio. E quando o medo vinha, porque ele ainda vinha, ela o recebia com calma e dizia: "Eu te vejo, mas agora é eu quem decide para onde ir." Os dias começaram a ter propósito. As pessoas notavam: "Maria, você está diferente." E ela sorria com aquele olhar sereno de quem finalmente entendeu que o segredo não está em mudar o mundo, mas em mudar o olhar com que se vê o mundo. Certo dia, enquanto pintava uma tela enorme, cheia de tons quentes, traços firmes e luz, percebeu que aquela obra era o retrato da mulher que se tornara, forte, intensa, imperfeita, viva. E no meio das pinceladas, sentiu as lágrimas rolarem. Mas eram lágrimas de gratidão. Gratidão por não ter desistido quando tudo parecia escuro, por ter acreditado, mesmo tremendo, que era capaz de renascer. Maria mudou em tudo, no corpo, no olhar, nas palavras e, principalmente, na mente. Agora ela entendia. A vida não muda quando tudo dá certo, ela muda quando a gente muda por dentro. E foi assim, com as mãos manchadas de tinta e o coração limpo de dor, que Maria sussurrou para si mesma, como uma promessa doce: "Nunca mais volto a ser quem eu era." Certo dia, Maria estava sentada no café onde sempre gostava de ir nas tardes tranquilas. Era um cantinho simples, com cheiro de pão quente e janelas grandes que deixavam o sol entrar. Ela levava o caderno e as tintas e ali desenhava o que sentia. Às vezes flores, às vezes rostos, às vezes apenas cores que pareciam alma. Naquela tarde, enquanto traçava as linhas suaves de uma mulher com asas, uma moça se aproximou devagar. Tinha os olhos vermelhos, como quem chorou há pouco. "Desculpa", disse ela com a voz embargada. "Eu sei que não te conheço, mas posso sentar um pouquinho aqui?" Maria levantou o olhar e, naquele instante, viu nela o reflexo de quem já foi um dia, cansada, perdida, tentando disfarçar a dor com um sorriso pequeno. "Claro que pode", respondeu, com a voz mansa. "Senta aqui comigo." A moça se sentou, olhou para o desenho e murmurou: "É lindo, parece liberdade." Maria sorriu, sem pressa de responder. Depois de um tempo de silêncio, perguntou: "Tá tudo bem, meu bem?" E então a moça desabou. Falou de um coração partido, de sonhos engavetados, de uma vida que parecia sem cor. Maria apenas ouviu, sem interromper, sem consolar com pressa. Apenas segurou a mão dela, como quem diz: "Eu entendo", sem precisar de palavras. Quando o silêncio voltou, Maria pegou o caderno e mostrou o desenho de antes. "Sabe o que isso aqui é?" perguntou. A moça balançou a cabeça. "É o retrato de quando eu decidi mudar. A liberdade não veio de fora. Veio do dia em que eu parei de esperar que o mundo me salvasse e comecei a me salvar." A moça ficou em silêncio e lágrimas voltaram a escorrer, mas dessa vez eram lágrimas de esperança. Maria sorriu e disse baixinho: "Você também pode. Todo mundo pode." Aquele encontro, simples e inesperado, foi o começo de algo novo, não só para a moça, mas também para Maria, que entendeu que o propósito de quem muda é ajudar outros a acreditarem que também podem mudar. Nos dias seguintes, a moça, que se chamava Clara, voltou ao café, sempre com aquele olhar misto de medo e vontade. Maria esperava por ela, com 2 xícaras fumegantes de café e o mesmo caderno sobre a mesa. "Trouxe o seu", disse Maria, entregando um caderno novo, de capa azul clara. Na primeira página,
havia apenas uma frase escrita com letra firme: tudo muda quando você muda. Clara sorriu tímida, como quem recebe um presente que não sabe se merece. Eu não sei nem por onde começar, confessou. Maria respondeu: comece escrevendo o que sente, mesmo que doa, principalmente se doer. E assim foi. Todos os dias, Clara voltava. Às vezes chorava, às vezes ria, às vezes só ficava em silêncio, olhando a vida passar do outro lado da vitrine. Mas, a cada encontro, uma faísca diferente nascia em seus olhos. Maria não dizia o que ela devia fazer, apenas compartilhava o que havia aprendido. Falava sobre o poder dos pensamentos, sobre como o jeito de enxergar as coisas muda o que sentimos. Mostrava que fé não era esperar algo mágico acontecer, era continuar mesmo quando nada parecia mudar. A mente é como um jardim, dizia Maria num dos encontros. Se você planta medo, cresce insegurança. Se planta coragem, floresce força. Clara ouvia, anotava e aos poucos começou a regar o próprio jardim. Um dia, Maria percebeu que havia algo diferente no olhar dela. Não era mais o olhar de quem sofre em silêncio, era o de quem começa a acreditar. Você está mudando, disse Maria com ternura. Estou tentando, respondeu Clara. Não, Maria sorriu. Você já está mudando. Só o fato de tentar todos os dias já é transformação. E naquele instante, as duas riram juntas, como se compartilhassem um segredo antigo da alma. O tempo passou e Clara começou a dar seus próprios passos. Fez as pazes com o passado, voltou a estudar, recomeçou sonhos que pensava estarem perdidos. E sempre dizia: foi você quem me salvou, Maria. Mas Maria apenas balançava a cabeça com um sorriso sereno. Não, meu bem, eu só te lembrei que você podia se salvar. E assim, no mesmo café onde tudo começou, duas mulheres, uma que um dia renasceu e a outra que acabava de florescer, brindaram com xícaras de café e olhos marejados. Maria olhou o céu pela janela e sentiu uma paz profunda. Ela percebeu que sua transformação nunca teria um fim, porque agora ela era parte da transformação de outros. Era um ciclo bonito, de dor, cura e renascimento. E dentro dela, uma voz suave ecoou, a mesma que um dia a acordou no meio da dor. Mude a sua mentalidade, e o universo muda com você. Com o tempo, Maria e Clara começaram a se unir em algo maior. Elas decidiram abrir um pequeno ateliê e espaço de cursos, um lugar onde pessoas pudessem não só criar, mas também aprender a transformar a própria vida. Não era apenas sobre arte, mas sobre mentalidade, fé e coragem. Maria percebeu que a fé em Deus sempre esteve presente, mesmo quando ela não conseguia sentir. Agora, ela orava todos os dias, não apenas pedindo ajuda, mas agradecendo pela vida, pelas dificuldades, pelas pequenas vitórias. E percebeu que a confiança em Deus renovava sua mente, limpava suas crenças limitantes e abria caminhos que antes pareciam impossíveis. E os frutos dessa mudança começaram a aparecer também financeiramente. Ela começou a vender suas obras de arte, a dar workshops e cursos de desenvolvimento pessoal e artístico. O dinheiro que antes parecia escasso, agora chegava de formas inesperadas. Clientes comprando pinturas, convites para palestras, parcerias. Não era sorte, era o resultado de uma mente renovada, uma fé viva e ações consistentes. Inspirada, Clara também começou a prosperar.
O ateliê cresceu, se tornou referência na comunidade e ambos ajudavam outras pessoas a encontrarem o caminho da transformação. Cada vez que Maria via alguém florescendo, lembrava do próprio passado e sentia gratidão. Por cada lágrima, cada medo superado, cada passo dado com coragem. Maria se tornou a mulher que sempre quis ser, forte, sábia, próspera e cheia de fé. E a paz que sentia no coração não vinha apenas das conquistas externas, mas de saber que sua mentalidade, renovada por Deus, permitia viver com plenitude. Numa tarde ensolarada, enquanto olhava o ateliê cheio de vida e cores, Maria sussurrou baixinho: "Obrigado, Senhor, por me ensinar que mudar a mente é o primeiro passo para transformar a vida." Ela sorriu e, finalmente, sentiu que nada era impossível. O passado havia ficado para trás, a mente estava limpa e aberta, o coração cheio de fé e a vida, toda a vida, pronta para florescer plenamente. Maria não apenas mudou de vida, ela renasceu por completo, com Deus guiando cada passo. E a certeza de que sua transformação poderia inspirar milhares de outras pessoas a também mudarem. Se essa história tocou seu coração, lembre-se, assim como Maria, você também pode transformar a sua vida completamente. Tudo começa dentro de você, com uma nova mentalidade, fé em Deus e a coragem de dar o primeiro passo. Deus tem planos grandiosos para a sua vida. Mesmo que hoje pareça difícil, confie. Ele está te preparando, te lapidando e te conduzindo para algo maior. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos formar uma corrente de fé e amor. Eu vou orar por você e juntos vamos declarar transformação, cura e prosperidade sobre a sua vida. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que edificam, histórias que inspiram e palavras que tocam a alma. Deixe o seu like se essa mensagem falou com você. Isso ajuda essa luz a alcançar mais corações. E eu declaro em nome de Jesus que a sua mente seja renovada, que as portas da prosperidade se abram, que a paz de Deus invada o seu coração e que a sua vida floresça, assim como a de Maria, com fé, sabedoria e abundância. Você não está só. Deus está contigo e o melhor ainda está por vir. Com amor e bênçãos, que a graça de Deus te envolva hoje e sempre.